Convido você a abrir sua Bíblia para o livro de Ruth. Capítulo 1. Ruth, capítulo 1. O título da mensagem hoje à noite é Não Adianta Fugir. Ruth, capítulo 1. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os seus filhos se chamavam Malom e Quilion. Efreteus de Belém de Judá vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E as beijou. Elas, porém, choraram em alta voz e lhe disseram: Não iremos, não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: Voltai, minhas filhas, por que ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los, eis, até que viessem a ser grandes? Abster-vos, eis, de tomardes maridos? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga ao ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em voz alta. Orfa com um beijo se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: Eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que lhe bem aprouver, se outra coisa que não seja a morte que me separe de ti. Vendo, pois, Noemi, que de todo estava resolvida a ir com ela, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram, até que chegaram a Belém. Sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam: Não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamais Noemi? Visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth e sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém, no princípio da colheita das cevadas. Vamos orar. Senhor Deus, queremos entender a Tua palavra hoje à noite e colocá-la em prática em nossas vidas. Sabemos que isso só é possível através da atuação do Teu Espírito Santo. Queremos que, nesse momento, se há algo em nossas vidas que impede
que possamos ouvir a voz do Teu Espírito, de sermos iluminados por Ele, que o Senhor esteja nos trazendo à memória, que possamos confessar, abandonar nosso pecado, e que nós possamos, ó Deus, entender os propósitos do Senhor para as nossas vidas e cumpri-los. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Queria só olhar rapidamente para 1 Reis, capítulo 22, pode deixar marcado, Ruth, que nós vamos voltar. No capítulo 21 de Reis, o profeta fala com o rei e fala para ele que ele iria morrer e que o sangue dele seria lambido pelos cachorros. Esse rei, Acabe, achando que era mais engenhoso, mais esperto do que Deus, foi para a guerra, mas fez um plano. Qual foi o plano dele? Eu vou me disfarçar. Capítulo 22 de 1 Reis, versículo 30. Disse o rei de Israel a Josafá: eu me disfarçarei e entrarei na peleja. Tu, porém, traja as tuas vestes. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entrou na peleja. Então ele acreditou que ele tinha uma maneira de enganar a Deus, que Deus tinha dito o que ia acontecer, mas ele pensou: eu dou um jeito, eu vou me disfarçar, vou fazer de conta que não sou eu, vou para a luta, vou batalhar, o povo vai ser, o meu exército vai ser vitorioso e eu vou voltar sendo laureado por todos. E ele foi. Versículo 31. Ora, o rei da Síria dera ordem aos 32 capitães dos seus carros, dizendo: não pelejeis nem contra pequeno, nem contra grande, mas somente contra o rei de Israel. Vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram: certamente este é o rei de Israel. E eles se dirigiram para o atacar. Porém Josafá gritou. Vendo os capitães dos carros que não eram o rei de Israel, deixaram de o perseguir. Agora veja o versículo 34. Então o homem entesou o arco e, atirando-o ao acaso, feriu o rei de Israel por entre as juntas da sua armadura. E então disse este ao seu cocheiro: vira e leva-me para fora do combate, porque estou gravemente ferido. A peleja tornou-se renhida naquele dia. Quanto ao rei, seguraram-no de pé no carro de fronte dos sírios, mas à tarde morreu. O sangue corria da ferida para o fundo do carro. Ao pôr do sol fez-se ouvir um pregão pelo exército que dizia: cada um para a sua cidade e cada um para a sua terra. Morto o rei, levaram-no a Samaria, onde o sepultaram. Quando lavaram o carro junto ao açude de Samaria, os cães lamberam-lhe o sangue do rei, segundo a palavra que o Senhor havia dito. As prostitutas banharam-se nessa água. Lamberam os cães o sangue do rei, como o Senhor havia dito. Um filósofo do século XIX, ele disse: quanto mais nos esforçamos para fugir de nosso destino, mais somos conduzidos a ele. É verdade que Deus nos dotou de liberdade, mas essa liberdade que Deus nos deu pode até nos levar a discutir com Deus. Deus nos fala qual é a vontade, qual é o plano dele para as nossas vidas, e essa liberdade que Deus nos deu até nos leva a discutir com Deus, questionar Deus, indagar a Deus. Essa liberdade também muitas vezes nos leva a ignorar a vontade de Deus, né? Deus está falando, eu faço de conta, não é comigo, Deus, eu ignoro. Posso até mesmo lutar contra a vontade de Deus, posso até mesmo desobedecer à vontade de Deus, mas jamais eu posso frustrar
a vontade, os propósitos de Deus. Salmo 33, versículo 11 fala assim: o conselho do Senhor dura para sempre, e os desígnios do seu coração por todas as gerações. Daniel capítulo 4, versículo 35: todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Jó capítulo 9, versículo 4: ele é sábio de coração e grande em poder. Quem porfiou com ele? Ou quem discutiu? Quem teimou com Deus e teve paz? Deus tem um plano, Deus tem um propósito para a minha vida e para a sua vida. E muitas vezes nós sabemos o que Deus espera de nós. Nós temos consciência, convicção do plano de Deus para as nossas vidas. Mas nós ficamos ali argumentando com Deus, discutindo com Deus, questionando a Deus. E Deus nos dá tal liberdade. Mas no final, a vontade de Deus vai ser feita. Eu posso tentar fugir, eu posso tentar me disfarçar, eu posso querer me passar por outra pessoa, mas naquele dia um homem pegou uma flecha e ao acaso, ele não mirou, ele jogou a flecha para o alto. E onde foi aquela flecha? Naquele homem que Deus havia dito que morreria naquela batalha. E conforme a palavra do Senhor, isso aconteceu. Um comentarista bíblico disse assim: não há outra parte da Bíblia em que esta verdade, qual verdade? A verdade de que muitas vezes nós queremos fugir do propósito de Deus. Em nenhuma outra parte da Bíblia esta verdade encontra-se ilustrada de modo mais claro do que nas experiências vividas por Elimeleque e sua esposa Noemi. Em nenhuma outra parte da Bíblia essa verdade encontra-se tão bem ilustrada como na experiência vivida por Elimeleque e Noemi. Deus tinha algo para ensinar para esse homem. Assim como Ele tem algo para ensinar para mim, assim como Ele tem algo para ensinar para você. Mas Elimeleque pensou que ele poderia fazer as coisas do seu jeito, resolver os seus problemas, as suas dificuldades, à sua maneira, e vencer as provações da sua vida, fazendo as coisas conforme a sua própria vontade. E quando nós olhamos aqui no primeiro capítulo de Ruth, nós não vamos ver tudo hoje. Quando nós olhamos para esse capítulo aqui, nós vemos 3 erros que nós devemos evitar ao encararmos os problemas que Deus permite que aconteçam em nossas vidas. Se você é crente em Cristo, você vai passar por provações. Deus tem um propósito, Deus tem um ensinamento. Mas se nós não estivermos atentos, nós vamos falhar. Nós vamos pensar que podemos trocar de roupa, cortar o cabelo, fingir que somos outra pessoa e sairmos vitoriosos. Então, 3 erros que devemos evitar. Primeiro erro, que é o que nós vamos nos concentrar hoje à noite. Nós devemos evitar agir em incredulidade. O irmão Marcelo, que está lá no Canadá, falei com ele já faz bastante tempo, mas com a Fabiana de vez em quando a gente conversa, né? Através da internet a gente conversa, mas o Marcelo, eu lembro que eu conversava com ele bastante, e uma das coisas que ele falava, né? Ele perguntava: pastor, e tal problema? Como é que está? Eu falava assim: irmão, estou gerenciando, né? Estou gerenciando esse problema. E o Marcelo falava assim: não pode, pastor,
Falei, não, irmão, tô gerenciando. Ele falou assim, problema, pastor, a gente não gerencia. Problema a gente encara e resolve. E eu concordo com ele tem razão. Problema a gente não gerencia, né? O que a gente faz com o problema? A gente encara o problema e resolve o problema. E eu procuro gerenciar, administrar, né, o problema. Mas há pessoas que encaram o problema e resolvem o problema, há outros que gerenciam, mas infelizmente a maior parte das pessoas, quando enfrentam um problema, fazem o quê? Viram as costas, fogem do problema. E o que nós encontramos aqui no capítulo 1 de Ruth, era um homem chamado Elimeleque, que passou por uma prova, passou por um problema, em vez de encarar esse problema, em vez de entender o que Deus tinha naquela situação, o que ele preferiu fazer? Virar as costas e fugir do seu problema. Agir com incredulidade. Não acreditar que aquilo vinha de Deus, era para o seu crescimento espiritual e que Deus tinha a solução para a sua dificuldade. Quantas vezes nós não agimos da mesma maneira? Deus permite uma provação, Deus permite que algo venha à nossa vida, nós sabemos que Deus é forte, é poderoso, que Ele vai estar ao nosso lado, que Ele vai nos dar direção, vai nos conduzir, mas em vez de olharmos esse problema com a perspectiva da soberania de Deus, nós viramos as costas e fugimos desse problema. Algumas informações importantes aqui. Versículo 1 fala que a história de Ruth aconteceu nos dias em que julgavam os juízes. Não dá para saber com precisão qual foi a época em que esse livro foi escrito, com precisão. Não dá para saber com precisão quem foi o escritor, mas é possível que a Ruth tenha vivido nos últimos anos do período dos juízes. Por quê? Porque ela casou-se com Boaz, Boaz teve Obed, não é? E Obed teve Jessé. Então, era o Boaz, o Obed, o Jessé. Quem foi o próximo? Davi. Então, por essa informação, é possível colocar a data desse livro no final do período dos juízes. Alguns comentaristas bíblicos até acreditam que era no tempo de Eli. Eles acreditam que quando foi escrito, foi no período de Eli que Elimeleque vivia. E alguns acreditam que o escritor foi o profeta Samuel. Nós não temos essa informação com precisão, mas pensando dessa maneira, né, que ela foi a bisavó de Davi, faz sentido essa cronologia lá no final do período dos juízes, e faz sentido também ter sido Samuel ao escritor de Ruth. É dito aqui que foi nos dias em que os juízes julgavam a terra. Essa é uma informação importante. O tempo em que os juízes julgavam a terra era um período de anarquia. O que é anarquia? A quer dizer não, não é? Alunos da escola bíblica. A quer dizer não. E narquia, governo. Né? Não havia governo em Israel. Naqueles dias não havia um rei em Israel. E 4 vezes essa frase aparece. Em Juízes capítulo 17, versículo 6. Em Juízes capítulo 18, versículo 1. Em Juízes capítulo 19, versículo 1. E em Juízes capítulo 21, versículo 25, aparece essa frase. Naqueles dias não havia rei em Israel. E 2 vezes no capítulo 17, versículo 6, e no capítulo 21, 25, nos é demonstrado a consequência de não haver governo em Israel. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava que era reto. Então o povo estava entregue à sua vontade.
o povo vivia pecando. Se você fizer uma leitura de Juízes, você vai ver que eles iam atrás de outros deuses. E geralmente esses deuses eram cultuados através da prostituição. É só fazer uma leitura de Juízes. Então o povo estava vivendo do jeito que lhes agradava. Já falei aqui com os irmãos, está diferente desse mundo que nós vivemos? Hoje está diferente daqueles dias de Israel? Não. Temos um governo instituído, temos autoridade instituída, mas o que é que o governo humano, aqui no Brasil pelo menos, está fazendo? Como diz aquele pastor da Primeira Igreja Batista de Curitiba, está institucionalizando a iniquidade no país, está lutando para que os valores ensinados nas Escrituras sejam deixados de lado, e que aqueles que querem proclamar a verdade bíblica tenham suas bocas caladas. Essa que é a realidade. Violência. Como tem se tornado violento o nosso país, a nossa cidade. Uns 2 anos, 3 anos atrás, eu sou sorocabano, eu nasci aqui, eu fui criado aqui, eu tinha uma visão romântica da minha cidade, sabia? Eu achava a minha cidade perfeita. Eu achava ela linda, maravilhosa, não tinha defeito nenhum. E se alguém perguntasse de Sorocaba, eu falava, é o paraíso. Você quer morar numa cidade boa? Vá morar em Sorocaba. Mesmo minha casa tendo sido arrombada um monte de vezes, eu achava a cidade maravilhosa. Mas de um tempo para cá, se alguém fala, eu estou procurando uma cidadezinha tranquila, com baixo índice de violência, de criminalidade, meu conselho para você é, não vá para Sorocaba. Não estou mais com aquela visão romântica da minha cidade, amo essa cidade ainda, mas já tenho uma visão mais real da cidade. Há 4 pontos na cidade aqui, que são mini cracolândias, onde os usuários de drogas estão lá dia e noite consumindo drogas. Cada vez mais violência, cada vez mais imoralidade. Não está diferente dos dias dos juízes aqui. Não há um governo reto, justo, com leis que são criadas e são cobradas. Cada um faz o que quer. Cada um segue o seu próprio destino, faz a coisa do seu jeito. Qual foi o resultado? Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava certo. Qual foi a consequência? Por causa disso, houve fome na terra. O povo desobedecia a Deus, fazia o que achava mais reto, vivia da sua maneira. Qual foi a consequência? Houve fome na terra. De novo, se você ler aqui o livro de Juízes, você vai ver que isto era consequência do pecado do povo, da desobediência. Você pode ler todo o livro de Juízes que você vai encontrar essa situação caótica acontecendo. Mas o capítulo 6, ele deixa claro o que é que acontecia. Capítulo 6 de Juízes. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos, prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel. Fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Desobedeciam a Deus, tinham medo, tinham que fugir para as montanhas. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixava em Israel sustento algum, nem ovelha, nem bois, nem jumento, pois subiam com os seus gados e tendas
e vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Eu nunca vi, né? Como eu disse, eu sou sorocabano, então eu já nasci aqui em Sorocaba. Agora é uma cidade média. Quando eu nasci ela era pequena, mas não era uma cidade rural. Já tinha pelo menos a indústria têxtil aqui na cidade. Eu nunca vivi no campo, né? Quem aqui viveu no campo, plantou, semeou, colheu? Tem algum irmão aqui que viveu desse tipo de cultura? Irmão Donel, irmão Sidney, irmão Félix aqui? Mais alguém viveu assim? Eu nunca vi, irmão Antônio. Você planta, você cuida e você ora para que não dê uma praga, não é? Você não ora para que não dê praga? Porque se der praga, o que acontece? Você perde toda a plantação, não é assim? A comparação feita em Juízes aqui é de uma nuvem de gafanhotos. Eu nunca vi. Quem já viu nuvem de gafanhoto? Já vi pela televisão, né? Documentário. Vem aquela nuvem, passa pela plantação e consome tudo. Por causa do pecado, o que estava acontecendo com o povo de Israel? Eles semeavam, eles cuidavam, eles tinham lá o gado, tinha as ovelhas, tinha os jumentos, que não eram usados para alimento, mas como mão de obra para cultivar a terra. E quando estava perto da colheita, os inimigos de Deus vinham como uma nuvem de gafanhoto. Chegavam lá e levavam tudo. Deixava o povo de Deus na miséria. Mas por que isso acontecia? Porque o povo de Deus estava vivendo como queria. O seu adversário, o seu inimigo, ele está olhando para a sua vida. Ele está vendo o seu empenho, o seu trabalho, para talvez conseguir alguma coisa. Mas Deus também está olhando se você está em obediência ou não. E se você não estiver tendo Jesus como o rei da sua vida, na hora da colheita, Deus vai permitir que venha o seu adversário com uma nuvem de gafanhoto e leve tudo de você. O resultado, houve fome na terra. Se você viver em desobediência, se você não tiver o Senhor como o governante da sua vida, você vai ter um resultado na sua vida. Deus vai corrigir você. Estava acontecendo isso. Houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Os problemas surgem. As dificuldades vêm. O que eu posso fazer com as dificuldades? 3 coisas. Eu posso suportá-las. Eu posso aguentá-las. Eu posso tentar conviver com ela. Ou eu posso virar as costas e tentar fugir das dificuldades. Ou eu posso usar cada dificuldade da minha vida para o meu crescimento espiritual. Se eu apenas suportar uma dificuldade, com o passar dos dias, ela vai me dominar. Se eu só suportar, estou só aguentando. Quem aqui nunca passou por um período assim? O relógio toca, você levanta. Mas você não vê a hora que dê a noite para você deitar e dormir. E aí é o primeiro dia do mês. Você não vê a hora que o mês acabe. É o primeiro mês do ano. Você não vê a hora que o ano acabe. Eu já testemunhei para os irmãos aqui.
Já contei. Em algumas ocasiões, começou janeiro, e eu no meu coração falava: Senhor, eu queria tanto que esse ano acabasse. Por quê? Porque eu sabia dos problemas que eu ia enfrentar ao decorrer daquele ano. Eu tinha já uma ideia das dificuldades que viriam para a minha vida no decorrer daquele ano. E na minha cabeça, no meu entendimento, se aquele ano acabasse rápido, o que ia acontecer? As provações, as dificuldades iriam desaparecer, elas iriam acabar. E quando nós suportamos a dificuldade, é isso que nós fazemos. Nós deixamos de viver, de fazer o que deve ser feito, na esperança de que um dia isso vai acabar. Mas até isso acabar, eu não vou viver minha vida. Eu só vou suportar. E quando nós vemos quanto tempo da nossa vida cristã foi desperdiçada, foi jogada fora, porque nós estávamos vivendo dessa maneira. Ou eu posso fugir. Foi aqui o que nós encontramos aqui no versículo 1. Houve fome em Belém. E o que foi que esse homem fez? Eu vou, a versão corrigida fala, eu vou peregrinar. Eu acho que a versão correta é realmente peregrinar. A ideia dele não era morar lá, não era estabelecer residência, mas era passar um tempo na terra de Moabe. Eu vou fugir dessa situação difícil que eu estou enfrentando, indo para um outro lugar. Eu posso tentar fugir, mas há uma opção melhor, que é entender o que fala Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A melhor alternativa é entender que as dificuldades podem ser usadas para o meu crescimento espiritual. Que as provas que Deus envia na minha vida não é para o meu mal, é para o meu crescimento. Mas o que foi que Elimeleque fez? Ele agiu em incredulidade. Ele não creu que Deus tinha um propósito naquilo e que Deus poderia sustentá-lo ali onde ele estava. E ele acabou agindo em incredulidade. Por que é que muitas vezes nós fazemos isso? Porque muitas vezes vem a dificuldade e nós não encaramos a dificuldade. Nós não usamos a provação para o nosso crescimento. Usando o exemplo aqui de Elimeleque, porque muitas vezes nós não vivemos pela fé. 2 Coríntios, capítulo 5. Versículo 1 a versículo 4, fala das aflições que nós vamos sofrer neste corpo, nessa vida. Versículo 6 fala: temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor. Agora eu quero que você perceba o versículo 7. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Porque na hora da provação, da dificuldade, nós viramos as costas, nós fugimos, porque deveríamos viver pela fé, mas muitas vezes nós acabamos andando pelos nossos próprios olhos. Abacuque, capítulo 2.
versículo 4. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. E depois isso é repetido no Novo Testamento por Paulo em Romanos, em Gálatas e em Hebreus. O justo viverá pela fé. Abacuque vivia dias difíceis. Abacuque vivia dias em que a iniquidade também imperava. E muitas vezes nós questionamos na hora da dificuldade, onde está Deus? Por que Deus permite que essas coisas aconteçam? A resposta de Deus é: olha, o iníquo vai ter o seu castigo, mas você que se diz crente, você deve viver pela fé. Por que nós agimos dessa forma? Porque é que quando vem a aprovação, nós viramos as costas e nós fugimos, porque nós não vivemos pela fé, nós vivemos pelas coisas que vemos. Nós vivemos confiando em nós, na nossa saúde, no nosso emprego, nos nossos relacionamentos. Mas Deus pode permitir que vá embora sua saúde, seu emprego, seus relacionamentos. E aí o que você vai fazer? Elimeleque deixou de confiar em Deus. Ele deixou Belém de Judá. Há um sentido aqui. O nome Belém é hebraico, quer dizer a casa do pão. Ele deixou o lugar onde era a casa do pão e foi para onde? Para a terra de Moabe, para o meio dos inimigos de Deus. Por que é que viramos as costas? Porque nós, muitas vezes, só contemplamos as nossas necessidades físicas e não as necessidades espirituais. O que é mais importante na sua vida? As coisas de Deus vêm em primeiro lugar. Mas e quando vem a aprovação? Sabe, irmãos, eu sempre tenho dito assim: se Deus me abençoar, eu quero. Se Deus abrir a porta, eu entro. E se eu entrar e eu ver que não é aquilo, o que eu faço? Eu saio. Se Deus quer me dar uma bênção material, eu quero receber. Eu não tenho casa própria. Se Deus quiser me dar uma casa, eu quero. Porque eu não tenho. Eu julgo que é uma necessidade. Se Deus quiser me dar, eu quero. Dinheiro, é claro que eu queria ganhar mais do que eu ganho. Quem é que queria ganhar menos? Que bom, não sou só... Quem queria ganhar mais? Só a irmã Domingas. Então Deus te abençoe, Deus te abençoe. Ganhe mais, não é brincadeira. A gente quer. Mas algumas vezes, qual é a base da nossa decisão? Eu estou decidindo fazer isso por quê? Porque o meu alvo é apenas material, é apenas físico. Eu já contei isso aqui, eu não brigo mais com pessoas que querem ir embora. Eu sento e converso, eu sento e eu aconselho. No final a decisão é da pessoa, ela faz o que ela quiser, não tem problema. Até porque se um dia Deus quiser me tirar daqui e me levar para outro lugar, é importante que os irmãos entendam isso também. Olha, irmãos, eu acredito que Deus está me tirando daqui e me levando para um outro lugar. Então eu quero a compreensão dos irmãos se um dia isso acontecer. Porém, eu costumo sempre julgar o motivo. Por que é que eu ou uma outra pessoa está fazendo isso? E eu conheço uma pessoa, uns anos atrás, ela queria ir embora. Então, sentamos, conversamos e a pessoa estava bem na cidade, tinha emprego, tinha casa, tinha carro, era um emprego bom, mas havia numa outra cidade uma oportunidade de ganhar mais. Então, sentamos, conversamos. Lá naquela cidade existiam igrejas boas, inclusive.
mas eu não quero perder ovelha, né? Já falei disso já. Não gosto de perder ovelha. Fiquei insistindo que não fosse. Enfim, acabaram indo embora. Não estão desviados de Deus. Não deixaram os caminhos do Senhor. Eu seria injusto se dissesse isso. Mas não tem mais com Deus o comprometimento, o compromisso que tinham enquanto estavam aqui. Por que isso aconteceu? Porque a base da decisão era material. Se eu for para lá, eu vou ter condições de ganhar mais. Geralmente é assim, irmãos, para ganhar mais você trabalha menos? Geralmente, né? Não. Para ganhar mais você tem que fazer o quê? Trabalhar mais. E quanto mais você trabalhar, você vai ter mais tempo para a sua família? Você vai ter mais tempo para as coisas de Deus? De maneira geral, não. Então, qual é a base da nossa escolha? Ah, pastor, mas eu estou apertado, eu estou passando dificuldade, eu tenho que fazer isso. Eu converso, a gente vê os princípios bíblicos. Mas por que é que Elimeleque, muitas vezes nós fugimos dos problemas? Porque a base da nossa escolha é simplesmente material. Terceiro, ele vivia na casa do pão, em Belém, e ele foi para Moabe. Quantas vezes nós imaginamos que o mundo pode oferecer para nós aquilo que falta na presença de Deus? Às vezes nós imaginamos que o mundo vai nos dar aquilo que falta na presença de Deus. Qual foi a decisão dele? Sair de Belém, da casa do pão, e ir para Moabe. Nós não vamos ler, quero que você anote aí, Deuteronômio capítulo 23, versículos 3 a 6, Números capítulo 22 a 25, e Juízes capítulo 3, versículo 12 a 14. Sabe quem era Moabe? Moabe era um inimigo de Israel. Quando Israel teve uma necessidade, eles estavam, está lá em Deuteronômio, está lá em Números, quando eles estavam peregrinando pelo deserto, eles precisavam passar pela terra de Moabe. Eles precisavam de água, eles precisavam de pão. E foi uma comitiva lá para pedir autorização para atravessar pela terra, para pedir autorização, né, para pedir um pouco de suprimento de água, de pão. Sabe o que os moabitas disseram para eles? Não. Os moabitas já haviam negado para Israel suprimento. E agora eles imaginavam na cabeça de Elimeleque que aquele inimigo iria dar para eles o que já havia negado no passado. Até aqui em Juízes capítulo 3, eles estavam oprimindo Israel. Então, pare para imaginar. Que sentido há em nós que fomos tirados do mundo, irmos para o mundo para acharmos o preenchimento daquilo que está nos faltando na presença de Deus? Isaías capítulo 16, versículo 6, Deus chama Moabe de um povo soberbíssimo. E no Salmo 60, versículo 8, o desprezo de Deus por Moabe era tão grande que Deus fala: Moabe é só uma bacia onde eu lavo os pés dos meus soldados. Mas Elimeleque, ele saiu da presença de Deus achando que o mundo lá fora iria oferecer para ele aquilo que ele não tinha na presença de Deus. Qual foi a consequência? Pelo menos 3 consequências ou 4 consequências. Qual foi a consequência? Esse nome Elimeleque é um nome interessante. Elimeleque significa meu Deus é rei. Então o nome daquele homem dizia: meu Deus é rei. Mas ele era como este povo que não tinha rei e fazia o que ele achava que era certo. Ele manchou o nome de Deus.
Atos capítulo 11, versículo 26 e 1 Pedro 4,16 diz que nós somos chamados de cristãos. Nós levamos o nome de Cristo. E se nós não agirmos por fé, se nós não priorizarmos as coisas espirituais, se nós acharmos que o mundo lá fora pode oferecer para nós o que nós não temos na presença de Deus, nós vamos manchar o nosso nome de cristão. É desagradável você tentar fazer uma compra e você descobrir que seu nome está no SPC. Não é? Espero que você não tenha passado por isso. Quem já passou sabe. É desagradável. Mas eu não posso fazer isso? Não. Por quê? Seu nome está com restrição. Não é chato, não é desagradável? A gente zela pelo nosso nome, mas nós temos que zelar pelo nome de Cristo, da mesma forma, da mesma maneira. Segundo, ele pretendia ficar pouco tempo. A versão corrigida fala, ele foi apenas para peregrinar. Ele não foi para morar lá, ele foi apenas de passagem. Mas o versículo 4 fala, ele acabou ficando lá quase 10 anos. Ah, pastor, essa situação é passageira. Minha esposa, ela não gosta de coisas passageiras. Se uma coisa quebrou, ela não gosta de remendo. Ela fala, joga fora e compra outro. E os maridos aqui não gostam de comprar outro, né? Nós gostamos do quê? De remendar. E qual é o nosso argumento? É provisório. Não é? É provisório. E eu costumo dizer assim, se eu disser que eu vou trocar a lâmpada queimada da lavanderia, eu vou trocar. Não precisa ficar me lembrando a cada 3 meses. Não, é provisório. Né? Quebrou a perna do sofá lá, não, vou pôr um tijolo aqui. Não, não põe. Põe esse sofá para fora. Não, mas é provisório. 5 anos o sofá lá com o tijolo, né? Era o argumento aqui de Elimeleque. Não, mas é passageiro. Tem fome em Israel agora. Eu não posso ficar aqui. Então é passageiro. Quase 10 anos. O pecado segura você muito mais tempo do que você pretende ficar. Terceira consequência. Os seus 2 filhos, o Malom e o Quilion, casaram-se com moabitas. Deuteronômio 7, 1 a 11, nós não vamos ler, você vai ler na sua casa. E Deuteronômio 23, 3 a 6. Deus fala assim, as filhas de Israel e os filhos de Israel não vão se casar com estrangeiros. E no capítulo 23 é muito claro, não vão se casar com moabitas. Por que não? Porque são nossos inimigos. Não vão se casar porque quando nós precisamos passar pela terra deles, eles disseram não. Não vão se casar porque quando tivemos fome e sede, eles disseram não. E se vocês se casarem, eles vão perverter os seus corações e vão levar vocês para a idolatria. O Quilion e o Malom, capítulo 1 aqui fala que o versículo 4, os quais casaram-se com moabitas, desobedeceram a palavra de Deus. E por qual razão eles foram embora de Belém? Qual foi o motivo? Não queriam morrer de fome. Qual foi a consequência? Versículo 3, morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos. Versículo 5, e morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Fugiram, porque não queriam morrer de fome. Escaparam? Não. Morreram por desobediência. Eu não sei o que aconteceria com eles, se eles ficassem
em Belém. A Bíblia não diz. Talvez eles tivessem morrido de fome. Não sei. Mas é melhor morrer dentro da vontade de Deus do que morrer desobedecendo a Deus. Morrer como consequência, como disciplina. Não adianta fugir. No Evangelho de Lucas, capítulo 22, Jesus fala assim para Pedro: Simão, Simão, Satanás vos requereu para cirandar como você, como ciranda o trigo. Mas eu roguei por vós para que a sua fé não desfaleça. Sabe, irmãos, é possível que Deus tenha uma peneira, não sei. Talvez Deus tenha uma peneira. E essa peneira de Deus é uma peneira fina. Deus está ali peneirando as provações. Ele só deixa cair na sua vida aquilo que Ele sabe que você pode suportar. Então, se chegar uma prova na sua vida, é porque Deus sabe que você pode suportar. Senão, Ele não permitiria. Ele está lá cirandando, peneirando, deixando que só aquilo que você tem condições de suportar chegue na sua vida. Então, se uma provação chegar, você vai fazer o quê? Somente suportá-la? Você vai fugir? Ou você vai aproveitar aquilo para crescer espiritualmente? Você vai virar as costas para o plano perfeito de Deus, para tentar fazer do seu jeito, sabendo que as consequências não vão ser as quais você imagina, ou você vai confiar em Deus? Vamos orar.